Esta é a história do rei mais poderoso e impiedoso de um mundo distópico sendo reencarnado em um mundo Isekai medieval. Quando ele abre os olhos como um recém-nascido, encontra sua mãe e seu pai olhando para ele com amor e alegria. Os pais comentam como o rosto do bebê tem traços semelhantes aos deles e estão radiantes com a chegada do novo membro da família. O pai, Reynolds, nomeia seu filho Arthur e imediatamente quer que Arthur o chame de papá. No entanto, a mãe, Alice, acha que Arthur é muito jovem para isso. Enquanto os dois jovens pais estão brincando com seu novo filho, Arthur se pergunta quem são essas duas pessoas e por que estão alegando ser seus pais. Se eles realmente são quem dizem ser, isso significaria que, de alguma forma, ele morreu em sua vida anterior e renasceu com suas memórias intactas. Arthur olha para o céu estrelado, sem acreditar que, após suas inúmeras vitórias e a dominação mundial, foi reduzido pelos deuses a um bebê impotente. Ele está envergonhado, para dizer o mínimo. E o fato de ter que passar pelo processo de arrotar está lhe causando uma vergonha alheia. Arthur não odeia sua vida atual, pois ambos os pais estão cuidando bem dele, mas ele ainda está descontente. Ele não quer usar fraldas e também tem um constante sentimento de medo de que alguém possa machucá-lo. Tudo o que ele pode fazer para se manter alerta é cerrar o punho. O pai de Arthur percebe isso e aproveita para colocar o dedo sob a mão de Arthur para mostrar à esposa o quanto o filho os ama. Arthur luta para se mover e, ao pressionar demais, faz cocô e agora sua mãe tem que ser a responsável por limpá-lo. A vergonha quase faz Arthur querer chorar. Ele quer que esse sonho bizarro acabe, mas infelizmente essa é a dura realidade que ele deve enfrentar a partir de agora. Deixando isso de lado, Arthur testemunha algo ainda mais estranho. Seu pai é capaz de conjurar magia e usá-la para aumentar sua força. Sua mãe também possui magia e a usa para curar seu pai, fazendo Arthur se perguntar como a magia funciona, já que é um poder com o qual ele não estava familiarizado em sua vida passada. Ele está genuinamente fascinado pela magia e quer ver mais. Para isso, ele percebe que deve crescer primeiro. Enquanto isso, seu pai entra na floresta e subjuga uma besta usando sua magia de fortalecimento. Logo depois, seu grupo de amigos o visita para passar um tempo. Deixe-me dizer, todos eles terão um papel importante na história mais tarde. Voltando para Arthur, como ele não tem mais nada para fazer, examina seu entorno e absorve o máximo de conhecimento possível, porque, universalmente, conhecimento é poder. Reynolds volta para casa após a sessão de caça, e Arthur se pergunta se agora ele está em uma sociedade onde cada indivíduo tem permissão para possuir armas. Se este for o caso, significa que há um nível de perigo lá fora que o tornou assim. Arthur acredita que é razoável para ele obter poderes o mais rápido possível para se adaptar a este mundo. Arthur tem muitas perguntas que, infelizmente, ainda não pode fazer. Mas, apesar de todas as suas frustrações, ele ainda se sente feliz porque pode ter momentos saudáveis e preciosos com seus pais. Em sua vida anterior, Arthur nem sequer tinha a liberdade de dormir em paz, porque seus inimigos tentavam assassiná-lo todas as noites. Agora que finalmente está experimentando a paz, ele se acostuma à sua nova vida. Após dias, semanas e talvez meses, ele aprende a engatinhar e rapidamente vai até o espelho para ver como está sua aparência. Depois de se acostumar a engatinhar e ganhar bom controle sobre seus membros, Arthur sai furtivamente da cama sempre que seus pais não estão por perto e vai até a biblioteca. Lá, ele pega um livro, querendo aprender mais sobre este mundo, e descobre que o continente em que nasceu se chama Dikaten. Dikaten contém 3 reinos. O reino de Darv, onde os anões residem, o reino de Elanvar, onde os elfos governam no fundo de uma floresta, e finalmente o reino de Sapon, onde os humanos vivem, incluindo Arthur. A nação de Arthur é uma monarquia, mas o trono é herdado, ao contrário de seu mundo anterior, onde qualquer um poderia tomar o trono matando o rei anterior. Depois de reunir informações básicas sobre este mundo, Arthur procura um livro sobre magia e, de uma maneira muito fofa, pega-o da prateleira. Depois de pegar o livro da prateleira, Arthur começa a relembrar como sua vida anterior era mais desenvolvida em comparação com esta. O livro que ele havia pego da prateleira era para fazê-lo entender por que isso é assim. Ele pretende estudar magia, que as pessoas deste mundo chamam de mana. Isso só pode ser transmitido de geração em geração e pode ser visto em apenas uma em cada 100 pessoas. Além disso, existem apenas 2 formas de mana no mundo. O aumento, que envolve melhorar as habilidades do corpo com mana, e a conjuração, que envolve projetar mana e controlá-la conforme o conjurador desejar.
Enquanto lê isso, ele se lembra das habilidades de sua mãe anteriormente, o que prova claramente que ela é uma conjuradora, embora toda pessoa que possua mana tenha um núcleo de mana, que a maioria dos feiticeiros acessa no começo da puberdade. Quando eles fazem isso bem e dominam, podem se tornar magos. Tendo lido isso, Arthur acredita que é semelhante ao conceito de Ki, com o qual ele está muito familiarizado. No entanto, ele está cético sobre se esse conhecimento serviria como uma arma para ele, sendo o aspirante a guerreiro de Kung Fu que é. Nesse momento, ele canaliza seu Ki interno e está prestes a atingir um certo nível, quando sua mãe, Alice, o interrompe. Ela o pega no colo, como o bebê que ele é, e o observa atentamente. A princípio, ele pensa que ela percebeu sua farsa, mas ela logo revela que ele deve ter se cagado, o que claramente aconteceu. O fedor. Enquanto Alice vai trocar suas fraldas, Arthur está devastado por quão aprisionador este corpo estava se tornando. Ele promete ganhar mais poder. Mais tarde, Alice passa algum tempo documentando aspectos da vida de Arthur e fica tão satisfeita com o quanto ele está melhorando neste mundo. No entanto, ela se incomoda com o fato de que ele nunca sorriu para eles. Isso a deixa triste. Ele olha pela janela e vê seu marido, Ray, ensinando Arthur a usar uma espada. Ele está tão feliz por informar Alice sobre o progresso de Arthur, mas ela está irritada com ele por ensinar ao filho um talento tão perigoso. Desculpa, cara. As mulheres são difíceis de entender. Ela acredita que ele é muito jovem para aprender a usar uma espada e repreende o marido em voz alta. Por outro lado, Arthur os observa atentamente e os usa como modelo para entender a estrutura do casamento, embora comece a acreditar que o mundo em que vivem poderia ser governado por mulheres. Mais tarde naquele dia, Alice leva Arthur ao mercado e ele fica maravilhado com tudo o que vê. Cada item que ele observa parece uma lição a ser aprendida para ele. Agora eu entendo por que os bebês olham ao redor como se conhecessem o lugar, especialmente itens que não existiam no seu mundo anterior. Ele até conseguiu observar magia de perto, o que achou muito útil. No caminho de volta, ele está gradualmente caindo no sono, mas antes disso, pensa em quão útil sua família tem sido para ele. Finalmente, eles chegam em casa e Alice o leva para o seu quarto. No caminho, ela fala sobre como fica feliz sempre que ele sai da cama para ler, e como ele é curioso sempre que estão no mercado. Ela acredita que ele herdou essas qualidades do pai, Ray, assim como ele. Ela conclui que ele poderia acabar saindo pelo mundo, mas espera que ele consiga viver uma vida mais tranquila. Naquela noite, Arthur observa seu pai fazer um pouco de magia e fica empolgado com a ideia de ter alguém de quem poderia aprender de perto. Ele vê o pai levantar algumas pedras do chão e muda de ideia. Antes que ele pudesse ficar incrivelmente desapontado, Alice aparece. Ela assegura a ele que Ray está apenas começando e o incentiva a assistir ainda mais atentamente. Naquele momento, Ray amplia sua mágica e acaba realizando algumas habilidades avançadas. Ao vê-lo fazer isso, Arthur imediatamente conclui que seu pai é um augmentor. Ele fica animado para fazer um truque próprio, mas seu devaneio é interrompido quando sua mãe o informa que já é hora de dormir. Enquanto ela o leva para o quarto, ele vê um livro na estante e continua apontando para ele, gritando alto para que ela o deixe ler. Depois de um breve momento mostrando sua carinha fofa, ela é obrigada a deixá-lo ler por um tempo. Alguém pode me dizer como isso funciona? Enquanto ele lê o livro, ele se lembra de todo o conhecimento que adquiriu em sua jornada para produzir um núcleo de mana para si mesmo. Ele começa a canalizar toda a mana de vários pontos do corpo para um ponto. Ele faz isso por um tempo, e no momento em que seus pais achavam que ele provavelmente estaria dormindo, uma explosão alta vem de dentro da casa. Quando isso acontece, Ray mergulha rapidamente para proteger sua esposa e acaba queimando as costas. Depois de verificar que Alice está segura, os dois se lembram de que haviam deixado Arthur na casa. Apressadamente, eles correm para dentro da casa e ficam surpresos até os ossos quando encontram Ray flutuando no meio do ar. Eles ficam pasmos com esta visão e não fazem nada além de observá-lo enquanto ele desce ao chão. Assim que ele faz isso, o teto começa a cair. Como ele era apenas uma criança, Arthur não conseguiu sair do caminho a tempo, mas seus pais rapidamente o protegem do que poderia ter sido seu reencontro com o submundo. Logo depois, todos desabam em lágrimas, com Arthur percebendo que Alice e Ray fariam tudo o que pudessem para mantê-lo seguro, um sentimento de segurança que ele nunca teve em sua vida passada. Temos um vislumbre da vida passada de Arthur, que uma vez foi conhecido como Rei Grey.
Naquela época, um servo real foi pego tentando assassiná-lo. Pela lei, o homem deveria ter sido executado sem questionar, mas em vez disso, o conselho do rei decidiu exilá-lo para seu país natal junto com toda a sua família. Totalmente ciente de que um destino muito pior do que a morte os aguardava lá, o agressor, desesperado e aterrorizado, implorou a Gray para poupar sua família. Ainda assim, Gray, sem mostrar misericórdia, matou a esposa e a filha do homem bem diante de seus olhos, não por vingança, mas como um ato de misericórdia, uma demonstração arrepiante de quão impiedoso ele realmente era. Portanto, é quase inacreditável pensar que Arthur, esse garoto de aparência inocente, é a mesma pessoa que um dia governou com tanta resolução sem coração. Neste momento, Arthur está passando tempo com seu pai, Ray, que lhe presenteia com um par de luvas de combate idênticas às dele. Mas Arthur as recusa, optando por continuar com sua espada de madeira. Ele acredita que, com sua constituição atual, usar as luvas encurtaria muito seu alcance e o colocaria em desvantagem. Ray não discute nem insiste. Em vez disso, ele sorri e entra casualmente na sessão de treino habitual deles. Mas hoje não é como os outros dias. No meio da luta, Arthur revela que aprendeu a reforçar sua espada com mana, e com essa revelação repentina, ele desarma completamente Ray. Pela primeira vez na vida, Arthur vence, deixando Ray atônito, sem palavras e completamente pego de surpresa pelo rápido crescimento de seu filho. Mais tarde, no jantar, Ray decide conseguir um instrutor adequado para Arthur, tendo percebido que ele estará prejudicando o progresso do filho se não o fizer. A mãe de Arthur, Alice, se opõe a essa decisão, pois sabe que conseguir um instrutor para Arthur significa que ele terá que deixar a casa na encosta e ir sozinho para a cidade aos 4 anos de idade. Ray ainda insiste, dizendo a Alice que Arthur agora é capaz de aprimorar qualquer coisa com magia, e afirma que é para o futuro dele. Ambos os pais discutem o assunto e acabam em uma grande discussão à mesa de jantar. Então, Arthur propõe uma solução simples para criar uma situação vantajosa para ambos e sugere que eles o acompanhem à cidade. Dessa forma, Ray consegue trazer um tutor adequado para treinar Arthur e Alice pode ter seu garotinho ao seu lado o tempo todo. Os pais de Arthur concordam imediatamente e começam a arrumar as malas para a mudança para a cidade. Pouco tempo depois, o grupo de amigos de Ray, uma equipe de aventureiros chamada Os Dois Chifres, vem pessoalmente para escoltar Arthur e sua família até a cidade. Arthur se apresenta a eles e ao líder, Adam, que diz a Arthur que já se encontraram no passado, mas acha que uma criança como Arthur não se lembraria. No entanto, Arthur se lembra de tudo com clareza cristalina. Foi na época em que ele explodiu a casa inteira. Naquele tempo, os dois chifres vieram ajudar a reconstruí-la, e Arthur ouviu toda a conversa deles, descobrindo que seus pais faziam parte de Os Dois Chifres antes de se estabilizarem. De qualquer forma, quando Adam termina de falar com Arthur, Angela entra em cena, dando a Arthur um abraço apertado, sem deixar espaço para ele respirar. Deardan, o tanque do grupo, percebe a luta do garoto e o afasta de Angela. É quando Arthur percebe uma jovem olhando para ele do alto da carruagem. Ela é Jasmine, aparentemente não muito amigável, que apenas observa Arthur em silêncio à distância. Arthur se perde nos olhos dela quando Helen se aproxima, aperta sua mão e se apresenta, assim como Jasmine, em seu lugar. Com a introdução dos dois chifres chegando ao fim, a jornada para a cidade Xeris começa. Arthur comenta silenciosamente para si mesmo quão primitivo este sistema de transporte é comparado ao seu antigo mundo, onde carros voadores eram a norma. Ainda assim, ele não acha tão terrível, especialmente com sua mãe, sempre atenciosa ao seu lado na jornada. Eles fazem várias pausas todos os dias, e durante uma delas, um bando de monstros lobos selvagens ataca, fazendo Arthur perceber em primeira mão quão perigoso o mundo exterior realmente é. Jasmine avança para lutar contra os lobos e, usando suas adagas, os derrota sem esforço. Ray, Adam e os outros membros dos dois chifres se juntam à batalha, e logo depois, eles resolvem a situação. Arthur, como único espectador, se sente motivado por seus companheiros e começa a ansiar por se juntar a eles na próxima luta. Eles têm um banquete mais tarde naquela noite quando Arthur percebe que Alice não está comendo nada. Ela diz que está cheia, mas algo parece estranho. Ela nota um ferimento no braço de Ray e imediatamente levanta-se para curá-lo. Ao fazer isso, a atmosfera muda. O grupo fica cauteloso, guardando a área sutilmente para garantir que nenhum estranho esteja olhando. Fica claro para Arthur que eles estão apenas tomando precauções porque a magia de cura é rara e muito procurada neste mundo. Aparentemente, o único motivo pelo qual Ray e Alice têm vivido sozinhos na escassa encosta é para manter as habilidades de cura de Alice escondidas de olhos curiosos. Após o banquete, Adam pede a Arthur aos seus pais, querendo treinar com o garoto para ver se ele é realmente tão habilidoso quanto Ray afirma.
O resto do grupo está igualmente curioso sobre o potencial do prodígio infantil. Então, eles se reúnem, criando uma multidão inesperada. Arthur, com apenas 4 anos de idade, se pergunta se nenhum deles está minimamente preocupado com ele. Independentemente, isso marca a primeira luta de treino de Arthur contra alguém que não é seu pai. E ao contrário de Ray, que usava apenas um bastão de madeira, Adam está empunhando uma lança real, embora coberta com bandagens. Assim que o duelo começa, Adam não perde tempo em aprimorar sua lança com mana. Arthur responde fazendo o mesmo, mas vai um passo além, canalizando mana em seus pés para aumentar dramaticamente sua velocidade. Em um borrão repentino, ele avança, acertando o primeiro golpe antes que Adam possa reagir. Logo depois, ele desliza suavemente entre as pernas de Adam e cria distância, deixando todo o grupo sem palavras com sua incrível velocidade e precisão. A luta se intensifica, eles se chocam de frente, mas a diferença de poder torna-se incontestável. Arthur, sem força bruta, é completamente e literalmente lançado pelos ares pelo golpe de Adam. O impacto o faz voar e ele percebe instantaneamente o quanto seu corpo atual é leve e frágil para combate direto. Antes que ele possa atingir o chão com força, Angela usa sua magia de vento para abaixá-lo suavemente, amortecendo a queda. Jirdan rapidamente intervém, repreendendo Adam por ir longe demais contra uma criança, lembrando-o de que ele deveria ter se controlado. Adam levanta as mãos em defesa, admitindo que se deixou levar, mas apenas porque a técnica de Arthur o pegou completamente de surpresa. No fundo, ele fica se perguntando que tipo de treinamento infernal Ray deu a esse garoto para transformá-lo em um monstro com apenas 4 anos de idade. Ao virar para o lado, ele encontra Jasmine olhando para ele de maneira estranha. Ela deseja saber como ele fez isso e implora que ele a ensine a fazer o mesmo. Vendo a expressão vazia no rosto dela, ele conclui que ela não vai desistir até conseguir o que quer. Na manhã seguinte, todos eles continuam sua jornada e logo param em uma área tranquila para Arthur continuar com seu treinamento. Adam o ensina a usar uma lança, enquanto seu pai exibe alguns movimentos de malhação, embora o fraco fosse apenas um fraco. Depois disso, Helen o ensina arco e flecha, e ele se torna um profissional em pouco tempo. Com todo o seu treino concluído para o dia, ele prossegue para dar a Jasmine as lições que ela exigiu, e ela prova ser uma aprendiz rápida. Mais tarde naquela noite, enquanto ele está lendo um livro, Jasmine continua a olhar para ele como se estivesse perdida em uma beleza inexistente. Logo depois, ela se torna como uma perseguidora. No dia seguinte, acontece de ser o aniversário de Arthur, e Jasmine lhe dá uma adaga como presente. Para surpresa das outras mulheres, ela até começou a explicar como usar a adaga para ele. Tendo tido o suficiente de suas brincadeiras infantis, e sendo um homem solteiro dolorido, Adam anuncia que eles sairiam agora. Quando sua mãe, Alice, o chama, ele descobre que ela não está se sentindo muito bem. Quando ele pergunta qual é o problema, ela o assegura de que está bem, embora ele não acredite na conversa fiada dela. Enquanto continuam sua jornada, logo são atacados por bandidos ao longo do caminho. Quando isso acontece, todos saltam da carruagem e se posicionam em defesa. Os bandidos disparam flechas sobre eles, mas Angela os protege com sua barreira mágica. Olhando para fora, Arthur percebe que estão em grande parte cercados. Por outro lado, o líder dos bandidos, com uma cabeça em forma de cubo, ordena que seus homens não machuquem as mulheres e crianças, já que ele pretende vendê-los por um bom preço. Nesse momento, os bandidos avançam agressivamente sobre eles, e Alicia, claramente assustada, tenta fazer Arthur ficar calmo. Antes que os bandidos pudessem se aproximar, Irdan os afasta com um golpe, enquanto Ray os soca rapidamente. Um dos bandidos está prestes a atacar Ray quando Helen dispara uma flecha através de seu coração malévolo. Além disso, Adam corta os bandidos com sua lança, enquanto Jasmine os ataca com suas adagas. Vê-los fazer tudo isso faz Arthur reconhecer que os membros do grupo Twin Horns são habilidosos individualmente. No entanto, como os bandidos são muito mais numerosos, eles não têm chance. Depois de lutar por um tempo, eles ficam todos exaustos, enquanto os bandidos continuam atacando. Logo, os bandidos jogam Ray contra a carruagem e ele fica inconsciente. Isso permite que o feio líder dos bandidos se aproxime de Alice e Arthur. Ao ver Ray nesse estado, os dois saem correndo da carruagem. Mas, nesse momento, Ray recobra a consciência e pede que eles se afastem. Mesmo em seu estado claramente abatido, ele ainda decide ser o homem. Ele pede a Arthur que leve sua mãe e fuja. Ao ouvir isso, o ingênuo insiste em ficar e juntar-se a eles para lutar, mas seu pai revela que sua mãe está grávida.
Isso o deixa com as respostas para as suspeitas que ele tinha tido sobre por que sua mãe parecia doente. Enquanto isso, Ray pede que ele saia imediatamente e afirma sua confiança de que Arthur protegeria sua mãe e seu irmão, que ainda não nasceu. Apressadamente, Arthur agarra Alicia e começa a fugir com ela. Com raiva, o líder do bandido de Boca Grande ordena que seus homens os parem, mas Ray avança contra ele. Quando parecia que Arthur e Alicia seriam pegos, Adam e Jasmine lançam facas nos bandidos para abrir caminho para eles. Logo, todos os membros do grupo unem-se para ajudar Arthur e Alicia a escapar enquanto enfrentam os bandidos diretamente. Enquanto foge, Arthur lembra-se do fato de que ele era alguém que roubava muitas almas, e agora se tornou alguém que tem medo de ter sua própria alma roubada. Só de pensar nisso, ele fica com raiva. Mas seus pés minúsculos não têm outra escolha a não ser correr pela sua vida miserável. Após correr por um tempo, Arthur sente um ataque vindo das montanhas e olha para cima para ver um homem suspeito prestes a atacá-los com sua magia. Ele imediatamente empurra sua mãe para longe e, no processo, é atingido pela magia, o que o faz perder o equilíbrio e cair da montanha. No caminho para baixo, ele está determinado a não chegar ao submundo sozinho. Ele usa a adaga que Jasmine lhe deu, que tinha uma corda presa, e a lança contra o inimigo. A adaga agarra a perna do inimigo e o puxa do topo da montanha. Enquanto isso está acontecendo, Deardan e Angela tentam usar sua magia para salvar Arthur, mas ele está muito longe para que a magia o alcance antes de ele cair no chão. Enquanto desce, Arthur começa a pensar sobre sua existência enquanto sua mãe o observa do alto com as mãos estendidas, na esperança de agarrá-lo. A ideia de perder seu filho a faz derramar lágrimas. Mas Arthur, por outro lado, sente-se realizado por ter conseguido proteger sua própria família, mesmo que tenha lhe custado a vida, embora esteja triste por não poder ser o irmão mais velho como desejava. Surpreendentemente, Arthur sobrevive à queda e acorda na presença de um monstro muito grande e de aparência feroz. Isso o deixa incrivelmente assustado. Experimentar por si mesmo. A visão do monstro deixa Arthur completamente petrificado e incapaz de falar. Arthur, suspeitando que o monstro o atraiu até aqui, tenta atacá-la, mas ela simplesmente o afasta com um gesto de seus dedos. Ela o assegura de que não é sua inimiga e se levanta, colhendo algumas frutas mágicas de uma planta misteriosa que ela cultivou para alimentar Arthur, assumindo que ele precisa de comida e nutrição para curar suas feridas. Arthur não consegue acreditar que esse monstro assustador está agindo como uma mãe zelosa em relação a ele. Ele está cético quanto às intenções dela, mas, enquanto suas feridas continuam a doer, impedindo-o de se mover, ele começa a chorar incontrolavelmente. A senhora monstro promete a Arthur que responderá a todas as perguntas em sua mente. Então, Arthur aproveita a oportunidade e devora a comida. Com a condição cumprida, ele pergunta a ela se seus pais estão seguros, e ela afirma que, embora não possa sair da caverna com sua percepção espacial, ela confirmou que a família de Arthur derrotou todos os bandidos e deixou este lugar alguns dias atrás. Arthur fica aliviado ao saber que sua mãe, pai e sua irmã, que está para nascer, estão seguros, e ele agradece à mulher monstro por salvar sua vida. Ele não sabe como chamá-la. Nós também não. Então, ela se apresenta como Sylvia, e parece que Sylvia está escondendo alguns segredos profundos. Arthur passa os próximos dias sob os cuidados de Sylvia, continuando a comer as frutas que aceleram sua recuperação e curam completamente suas feridas. Agora que ele consegue se mover, deseja voltar para casa, mas de acordo com Sylvia, eles estão no território de feras mortais e bandidos, e se Arthur for sozinho, ele não sobreviveria um único dia lá fora. Ainda assim, Sylvia encontra uma maneira para ele partir, pois não suporta ver esta criança separada da sua família. Usando os últimos de seus poderes mágicos, ela começa a preparar para abrir uma fenda dimensional. Enquanto isso, Arthur passa seus dias praticando esgrima. Ele fica se perguntando quais segredos esse monstro de aparência horrível está escondendo dele, por que ela é tão carinhosa com ele e qual é a razão do buraco no peito dela. Mas, como ela nunca fala sobre si mesma, ele não tem como saber. Depois de treinar, ele medita para aprimorar seu núcleo de mana, o que desperta o interesse de Sylvia. Ela então lhe mostra algo ainda mais fascinante, um método de reunir mana do ambiente enquanto utiliza magia simultaneamente. Sylvia explica como o conceito fixo de mana das pessoas criou o problema de coletar e usar separadamente. Ela aponta que muitos seres como ela podem fazer ambos ao mesmo tempo, eliminando completamente o problema do esgotamento de mana.
Ela acrescenta que criaturas mágicas podem realizar essa técnica tão naturalmente quanto respirar. Em seguida, ela pergunta a Arthur se ele quer aprender essa habilidade. E é claro que Arthur não hesita em responder com um entusiasmado sim, mas antes de ensiná-lo, ela faz uma pergunta: por que ele quer essa habilidade? Arthur responde honestamente. Ele diz a ela que obter esse poder o tornará mais forte, e com essa força ele quer trazer a morte a quem ousar ferir seus entes queridos. Sua resposta ingênua lhe rende mais um peteleco na testa. Sylvia lhe diz que ele falhou. Ela se recusa a ensinar alguém que é movido pelo ódio, mas Arthur acredita que é natural desprezar os inimigos, falando pelas amargas experiências de sua vida passada como o rei mais forte. Sylvia pode sentir a sede de sangue de Arthur e diz a ele que machucar as pessoas nunca é algo ao qual se deve aspirar. Então, após uma pausa, ela se desculpa por tê-lo atingido com muita força. Contudo, ela também o lembra que a mesma mão que é capaz de destruí-lo completamente também pode tocá-lo suavemente. É isso que ela quer que ele entenda. É melhor ser gentil com os outros, porque raiva, ódio e violência só deixam para trás dor. Ela salvou a vida dele com compaixão e não quer que ele manche esse ato de bondade com seu ódio. Enquanto Arthur começa a entender lentamente o que ela está tentando ensinar, ela faz-lhe outra pergunta: para que ele usará o seu poder quando se tornar mais forte? Arthur, recordando as memórias do tempo que passou com seus pais e amigos deles, responde dizendo que quer ficar mais forte para proteger seus entes queridos, e desta vez, Sylvia aprova. Enquanto isso, em um penhasco próximo, outra criatura aparece que se parece exatamente com Sylvia. Ele revela que tem procurado por Sylvia, que se escondeu para ficar longe de seu reino. Outro flashback nos leva à vida passada de Arthur. Desta vez, ele está em seus aposentos reais. Depois de acordar de manhã, ele se dirige ao escritório de um de seus subordinados, que é membro do parlamento. Arthur diz-lhe de forma direta que ele é apenas o rei de nome, e na realidade é o parlamento que detém todo o poder. Em um mundo onde os recursos estão sendo esgotados e as taxas de natalidade estão a diminuir constantemente, Arthur acredita que está apenas cumprindo o papel que lhe foi atribuído, que ele é apenas um dispositivo de violência. Seu subordinado tenta acalmá-lo, lisonjeando-o com grandes palavras. Em todo caso, Arthur vai embora, e pouco depois, é misteriosamente assassinado. Assim que Arthur tenta usar o novo poder que Sylvia lhe deu, ele se lembra de sua vida anterior. Nessa vida, ele sabia que nem todos tinham sorte, mas o que ele sempre tentou fazer foi desbloquear a habilidade de usar o poder do Chi. Nesse momento, o poder recai sobre ele completamente, e ele se sente sobrecarregado. A pergunta, como sempre, permanece. O que ele fará com este novo poder que acabou de receber? Enquanto tenta praticar com a energia fluindo dentro dele, Sylvia de repente o joga contra uma pedra. Ele está confuso. O que está acontecendo? Por que aquela que tem cuidado dele, de repente está escondendo-o? Ela diz a ele para não ter medo, mas que ele deve permanecer ali por um tempo. Dentro da rocha, ele testemunha uma incrível onda de poder. Outra criatura, uma que se parece exatamente com Sylvia, chega. Essa criatura estava por aí, procurando por ela. Sylvia fica chocada ao perceber que ele a encontrou, e ele revela que seguiu o cheiro de sangue. Ele exige que ela vá com ele imediatamente, mas ela se recusa. Sylvia está pronta para lutar até a morte. Quando a criatura avança para atacar, ela se transforma em seu verdadeiro eu. Toda a área fica congelada quando ela expira gelo. Ela é, de fato, um poderoso dragão. Vendo-a nessa forma, a criatura a avisa que usar esse tipo de poder a matará, mas ela não se importa com a morte. Para ela, viveu uma vida graciosa e está em paz com morrer. Portanto, mesmo que isso signifique a morte, ela se recusa a se render a ele. Eles entram em uma batalha feroz e aterrorizante, que Arthur observa impotente da caverna. Ele está impressionado com a força que ambos possuem. Como esperado, a criatura luta de volta com a mesma ferocidade. Parece até que ele está ganhando vantagem. Até que Sylvia revela sua carta na manga. Ela congela toda a área, captura a criatura e então abre a caverna para deixar Arthur sair. Quando ele sai, fica atordoado. Ele vê sua verdadeira forma. Ela é um dragão. Ela abre o céu acima e diz a ele que agora pode partir. Ela diz que lhe deu poder para ajudá-lo a encontrar o caminho de casa. Novamente, ela pergunta o que ele fará com esse poder. Ela espera que ele não seja consumido pela raiva ou ódio. Arthur responde que usará o poder para proteger sua família. Ela sorri. Ela não quer que ele viva uma vida de tristeza ou ódio, e para ela, o poder não é para lutar ou se vingar. Em vez disso, ela deseja que ele espalhe amor para todos. A resposta dele a comove profundamente.
Antes de deixá-lo ir, ela lhe dá um ovo de dragão e uma pena, pedindo-lhe que envolva o ovo com a pena. Então, ela o toca e ele é subitamente preenchido com um fluxo avassalador de energia. Uma linha brilhante, como uma tatuagem, se espalha dos dedos para o braço, sua camisa rasga, revelando a linha. Ela admite que poderia tê-lo enviado para casa antes. Ela sempre soube como. Arthur pensava que ela o mantinha lá porque era inseguro retornar, mas ela revela a verdade. Ela adorava a companhia dele. Ter alguém com quem conversar, alguém com quem se conectar, era algo que ela não experimentava há muito tempo. Sua presença tinha sido um presente precioso, e ele também gostava sinceramente de estar com ela. Ele aprendeu muito com ela. É uma despedida emocional. Em lágrimas, Arthur lamenta que não há nada que ele possa fazer para proteger Sylvia. Ele se lembra que ela lhe ensinou muito, até lhe deu força. Ela o tratou com tanto amor e carinho, mas ele não consegue nem salvá-la, apesar de tudo o que ela fez por ele. Ele se sente sinceramente triste. Ele chora, lembrando-se da promessa que fez a ela. Ele sente que falhou, mas tudo isso não importa para ela. Ela viveu uma vida pela qual é grata. Mas então, com um sorriso suave, ele diz a ela que não se importa com o que ela é, seja um dragão ou um monstro. Tudo que ele sabe é que ela é família. Ela brinca, perguntando como ele pode chamá-la de família, quando já tem uma mãe esperando em casa. Pensando nisso, ele sorri e diz: "Então, você é minha avó." Aquela única palavra, avó, atinge profundamente. Corta sua alma. Mesmo para Sylvia, um dragão, a emoção a domina. Ela começa a chorar. Ela pede que ele a chame assim de novo. Ele chama. Assim que ele a chama de avó, ela se deita silenciosamente, contente com a sua vida. Arthur pega o ovo e a pena que ela lhe deu, e o céu se abre. É hora de partir, mas ele não quer ir. Ele implora para que ela vá com ele, mas ela não responde. A abertura se fecha. Assim que ela sai, Sylvia libera o mundo selado, e seu oponente recupera a força. Ela subitamente desaba no chão, como se estivesse morta. A criatura se aproxima, perguntando-se se alguém tão poderoso quanto ela pode morrer com apenas um pequeno ataque. Ele se aproxima, tentando entender, mas Sylvia apenas fingiu estar morta. Quando ele chega perto, ela abre os olhos e libera uma explosão massiva de mana, poderosa demais para qualquer um sobreviver. Toda a caverna treme. A explosão é tão grande que atinge a superfície. Enquanto isso, em lágrimas, Arthur continua sua jornada para casa. A voz dela ecoa no céu. Ela o lembra de não esquecer suas conversas. Ela sabe que a tristeza é natural, mas implora para ele sorrir através dela. Ele não deve tentar revidar ou buscar vingança devido à tristeza, mas ele não acha que tem a capacidade de fazer isso. Ela aconselha que ele não deve tentar carregar o sorriso de uma vez. Ele deve simplesmente dar um passo de cada vez, mudando o mundo pouco a pouco. Arthur duvida de si mesmo, mas ela o lembra quem ele é. Ele é o Rei Grey, o rei mais forte. Ele pode fazer qualquer coisa. Ela implora para que ele não encha seu coração de raiva e dor, mas que viva uma vida de felicidade. E ele está chocado. Que tudo isso, enquanto ela estava com ele, ela estava ciente de sua verdadeira natureza. É um momento cheio de verdade e emoção profunda. A voz dela eventualmente se perde no vento. Arthur, agora de volta à Terra, coloca cuidadosamente os presentes dela em sua bolsa. Com uma nova determinação e força, ele começa a ir para casa, com a intenção de mudar o mundo com um sorriso, um passo de cada vez. Será que essa determinação vai durar muito? Por enquanto é isso, galera. Se quiserem ver a continuação desse vídeo ou mais vídeos, comente, dê like e se inscreva no canal.